Sabe, tipo, a gente tem esse costume de ver programas de televisão, só que quando a gente tá do outro lado da tela, a gente tem uma visão completamente diferente. Mas quando a gente está no meio da gravação, a gente fica, caraca, então é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas rodam, e é bem interessante, é bem legal. Olá, olá, seja bem-vindo a mais um AlphaCast. Nesse episódio, a gente tá aqui com uma turma muito especial e, assim, é aquele episódio que enche o coração, né? Porque é muito especial para mim, na minha trajetória de docente, né? Aqui na coordenação do curso. E hoje, quem tá comigo aqui são 3 alunos muito queridos aqui que já estão na reta final do curso e eles vão contar um pouquinho pra gente como é que foi uma experiência que a gente viveu recentemente, que foi sensacional. Nós fizemos uma visita técnica, na verdade, várias visitas, né? Em várias empresas de São Paulo. E eu queria começar perguntando, ou pedindo, na verdade, para que cada um se apresente brevemente aqui para o público conhecê-los. Sejam bem-vindos. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Thaís. Eu sou do 7º período de Publicidade e Propaganda. Sou o Bruno Moura. Também sou do 7º período de Publicidade e Propaganda. Eu sou o Carlos Henrique e também estou no 7º período de Publicidade e Propaganda. Ok, depois vocês contem um pouquinho também o que vocês gostam, né? O que vocês mais chamou a atenção, né, de vocês ao longo aí da visita, porque eu sei que vocês têm interesses, até atividades um pouco, né, bem comum aí. Para começar, quando, enfim, né, toda essa ideia de visita técnica, será que vai dar, não vai dar, enfim. Quando vocês ficaram sabendo, ok, nós estamos indo para São Paulo, vamos visitar um monte de empresa que a gente só ouve falar, né? Como é que foi, assim? Deu aquele nervosismo, aquela ansiedade? O que vocês queriam com tudo isso? Primeiro as damas? Obrigada. Não, mas assim, no começo, a gente não acreditou, né? Porque era uma ideia que estava no papel desde o começo do ano. Então, quando você falou, gente, a gente vai para São Paulo, deu certo, vamos visitar diversas agências, estúdios de televisão. Meu primeiro pensamento foi, eu vou em vários lugares importantes e eu não tenho roupa pra ir. Esse foi o primeiro pensamento. Eu sei que é um pensamento meio fútil, mas eu falei, gente, nós temos que estar bem apresentados, porque... É São Paulo. É São Paulo, é uma oportunidade muito boa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar meu currículo e arrumar o meu guarda-roupa. Perfeito, ótimo. Eu também tive essa preocupação da Thaís, mas, na verdade, essa ideia surgiu desde o início do ano, né, Tatá? E aí, conversando com minha mãe, eu falei, mãe, vai dar certo. E agora? O que eu faço? Não, já começa a organizar, lista os lugares que você quer conhecer. Tinha um lugar em especial que eu vou falar posteriormente, que eu sou fascinado, sou fã de carteirinha e deu certo, gente. Deu muito certo, graças a Deus. Então, eu acho que essa foi a maior expectativa, essa foi a maior ansiedade. Eu já conhecia uma das pessoas da agência, porque eu já tinha vindo aqui na faculdade da palestra, e eu tava muito ansioso pra conhecer o processo dele de criação, que é o Andy, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu já segui no Instagram, falei, nossa, eu preciso ir lá e conhecer como que funciona a equipe dele. E foi muito bom essa experiência lá. Eu acho que foi assim, né? Tudo que a gente vivenciou foi sensacional, até porque eu acho que superou a expectativa, né? De todo mundo. Todo mundo tinha uma ideia e acabou superando. E muitas vezes aquilo que a gente esperava. Mas eu sei que um dos lugares que vocês mais tinham expectativa era a gravação do Altas Horas, né? Uhum. Era uma coisa assim, realmente de bastidor, de ver um processo diferente. Eu mesma já tinha, alguns anos atrás, durante a pandemia, participado aqui junto com a Unialfa de uma gravação online, né? Então, um processo muito diferente. A maior questão era baixar um aplicativo para o computador. Tinha nada a ver com o processo como a gente viu lá nos bastidores. Como é que foi a emoção de vocês? O que vocês viram de mais interessante de bastidor? Porque a gente, no curso de comunicação, vê muito, né? Processo mesmo também por trás das câmeras. Como é que foi ver isso acontecendo? E o que vocês destacam lá? O que foi mais especial naquele dia? Nossa, igual eu tava comentando com os meninos, uma coisa que eu gostei muito da gravação do Altas Horas foi que a gente pôde ver, tipo, realmente como é na prática a gravação. Então, assim, quando a produtora chamou a gente, fala, gente, vocês sentam aqui, ele vai chegar, toda a orientação foi uma coisa muito legal, assim, a gente tava vendo como é que funciona por trás de um programa que a gente assiste desde quando a gente é criança, assim, sabe? Tipo, a gente tem esse costume de ver programas de televisão, só que quando a gente tá do outro lado da tela, a gente tem uma visão completamente diferente. Mas quando a gente está no meio da gravação, a gente fica, caraca, então é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas rodam. E é bem interessante, é bem legal. E eu até comentei com eles também ontem que
a gente pôde ver na prática coisas que a gente viu aqui na faculdade mesmo. A gente teve uma aula de TV e cinema. Então, assim, a gente pegou a teoria de muita coisa, de planos técnicos, de câmera, de gravações. Então, assim, quando a gente chegou e viu a coisa acontecendo, foi uma coisa, nossa, realmente o que ensinaram pra gente foi bem legal. Exatamente. Eu acho que o novo encanta, né? E o que a gente teve foi isso. Foi uma novidade, foi algo novo na nossa rotina. A gente na faculdade, nós temos o estúdio de televisão, que se assemelha, se aproxima um pouco com a estrutura que a gente viu lá pessoalmente. Só que, gente, quando você entra no estúdio da Globo e olha aquela estrutura, olha aquele LED, olha aquela potência, né, de comunicação, de empresa de comunicação, é muito especial. Foi uma experiência, assim, única. E a ideia original era pra gente ir pro Rio de Janeiro. A gente queria conhecer ali a fábrica de cenários da Globo, onde são produzidas as novelas, as séries, outros programas de variedade. Só que, infelizmente, não deu pra gente ir pro Rio de Janeiro. O que a gente pensou? Ainda não, né? Ainda Mas, não. ó, Globo, libera aí pra gente. Por favor, Globo, assista esse podcast e repense. E então a gente pensou, qual que é outro polo, qual que é outra cidade que é gigante na comunicação. A Globo tem um potencial lá também, a gente pensou, alinhamos e decidimos, vamos para São Paulo. Descobrimos que em São Paulo eles gravam uma série de programas também muito legais, além de toda a parte de jornalismo. Então, Altas Horas estava incluído nessa lista de programas. Nós fomos, entramos no estúdio, ficamos deslumbrados e queremos voltar no próximo ano. Com certeza. O que eu achei interessante é que, mesmo que é uma gravação, eles são uma equipe tão sincronizada, uma sinergia tão grande, que parecia que era ao vivo. Não tinha erro, quase zero lá. Tanto o câmera, o cara do cabo que fica ali voltando o cabo, pro câmera conseguir ir pra trás sem atropelar ninguém. A equipe de luz, que sempre tem um em cada ponto, assim, pra fazer o recorte perfeito. Então, tipo assim, a estrutura realmente é muito profissional. Eles têm, com certeza, tem um ponto ali que eles estão ali, a gente não escuta, mas eles estão ali conversando, olha, eu vou dar uma resinha aqui. Mas o Serginho também, anos de experiência nisso. E uma coisa que eu achei mais interessante ainda é que mesmo eles tendo, no dia que a gente foi lá, teve vários estilos musicais. Funk, samba, MPB, pagode não. É um funk, né? Teve sertanejo. Bonde do Tigrão, sertanejo. E mesmo assim, o programa ficou redondo. Mesmo sendo... eu vi que era algo improvisado mesmo. O Serginho fez uma pergunta ali pro Kevinho e ele já levantava assim pra responder, mas dava pra ver que ele não sabia a pergunta. E ficou fechadinho. Ficou um negócio bom de assistir o programa. Achei muito interessante isso também. É uma sincronia muito legal, né? Eu queria destacar também o profissionalismo da equipe do Altas Horas. Todo mundo que estava ali nos bastidores, desde a produção, a direção, os assistentes, todo mundo foi muito educado com a gente, né? Ali naquela... A gente pode contar um pouco do processo? Pode, conta curiosidade. Gente, é o seguinte, a gente chega na Globo, a gente passa por um raio-x, no estúdio não pode entrar com nenhum objeto, a não ser o celular, que você é liberado para fazer gravação, só que você tem que deixar carteira, chave, tudo que você tem... com você naquele momento, você tem que deixar guardadinho no armário. Depois desse momento, a gente passa por uma recepção que é extremamente instagramável, né? Com todas as logomarcas da Globo, desde 1965, figurinos de novelas, de séries emblemáticas. E aí, após isso, é dado um lanche pra gente, muito gostoso, diga-se de passagem, viu? Muito bom. E vamos contar duas curiosidades aí nesse processo, né? A primeira é que eu não consegui chegar a tempo do lugar instagramável por culpa do trânsito de São Paulo, então vamos deixar claro que não foi, guardou né? esse sentimento. Mas eu tô assumindo, eu não consegui chegar por causa do trânsito, né? Não foi vocês, nem fui eu. Tiramos fotos sem ela sem querer. Mas, e outra coisa também... da parte do lanche, por exemplo, né? A gente lá ia lanchar depois, não era? Nossa. E aí morrendo de fome. Foi uma escolha errada que a gente fez. Foi uma a gente escolha muito equivocada. perguntava, vocês querem lanchar antes ou depois? A gente, depois, né? Depois. Rapaz, mas, gente, chega lá tempo. 4 da tarde. Aí o tempo vai passando. Acho que já era 6 horas da tarde já depois. A gente 6, não 7. tinha nem entrado no estúdio ainda, ou seja, dá aquele desespero, né? Aí... porque leva um tempo, né? Assim, pra gente entrar, até ter a passagem de som dos artistas, dos convidados. Então, esse ato é o tempo que a gente tem pra lanchar, pra esperar. Sim. E a gente quase que fez uma escolha equivocada. Mas deu tudo certo. Isso, a gente conseguiu reverter. Né? Deram o lanche pra gente antes, todo mundo entrou pro programa, né, de barriga cheia, satisfeito, feliz e muito animado, porque vocês não falaram, mas vamos falar rapidinho aí.
E aí, como é que foi aquela emoção? Porque eu vi de perto vocês muito bom. vendo os artistas que vocês admiravam, né? A gente Dona não sabia, Thaís, né? especificamente, vi que ela gostava. Foi um dia de sorte, né? Aí tava alegre. Foi. Gente, né, Thaís? era uma coisa... A gente pode... a gente já falou, né, os convidados. Mas quando nós éramos adolescentes, na época da escola tocava muito MC Livinho, MC Kevinho. Então, assim, quando o Bruno mandou A lista de convidados, eu falei, não acredito, não é possível uma coisa dessa. Só que uma coisa é você ver no Instagram, você lê uma lista, mas quando você chega lá, você vê o pessoal, você fala, caraca, eles estão aqui. Eles existem. Eles existem, eles são reais. Está aqui do meu lado. Eles estão aqui na minha frente. Então, assim, é uma coisa, gente, surreal. Eu fiquei, caraca, eu não acredito. Eu cresci com eles, né? Então, assim, mudou minha vida pra sempre. Eu acho que teve um gostinho de nostalgia, sabe? Teve. Igual a Thaís falou, a gente cresceu ouvindo essa galera. O Kevinho e o Livinho principalmente, né? Toda festinha de 15 anos que tinha uma música Sim. deles. Quando a gente escuta e vê ali pessoalmente, presencialmente, de perto, nossa, a emoção eu acho que vai a mil. Não tem preço, né? que pague. Eu achei que, assim, era um momento que, só de ver, assim, quanto vocês estavam empolgados, né? Porque eu acho que quem tava lá era muito mais da geração de vocês, né? As pessoas que estavam presentes. E é um negócio que, assim, só quem vive isso consegue, né? Entender essa sensação. E digo essa mais, emoção, a né? dica que eu dou, gritem muito, porque lá, quem grita faz sucesso. A gente ficou meio com vergonha assim no início e a gente viu que a gente podia ter gritado mais. A gente pode falar dessa vergonha também? Vai, conta. Posso falar? Vai. Pode falar. A gente acho que foi 2 vergonhas. Eu falo da primeira e falo da segunda. A gente tava na recepção ainda, nesse ato entre entrar, lanchar pra participar do programa. Aí ele veio perguntar, Faculdade Unialf, e a gente... Gente, vocês estão bem, gente? Ok, tudo bem então. Aí, faculdade não sei o quê. Todo mundo gritando assim. Gente, era pra gente gritar. Gente, esse é o mal. A gente de começar educado. com a letra A, porque todo mundo era uni não sei o quê. Aí uni alfa, primeira. Você não vai saber como é E que a se gente comporta. caladinho. A gente achou que era pra se identificar. Só levantar a mão. Porque ela tava O pessoal fazendo perguntas. gritando, A Unialfa pulando. tá aí, a gente... Estamos aqui. Muito Vocês educados, estão bem? muito educados. A gente tá aqui. Faltou muito energia. E ela ainda perguntou, na nossa gente, vocês refeição estão bem? Vocês estão lanchadas? A gente, mais ou menos. E ter da vergonha. No programa, né? No programa ao vivo. Ai, gente. Não, mas lá já melhorou. Eu acho que já melhorou, com certeza. O que a gente pensou? Como a gente nem levantou a mão na recepção, a gente tem que pelo menos levantar a mão, né? Mais uma vez, a maldição de começar com a letra A. Unialfa, levantamos a mão. Ok, gritamos, foi lindo. Na próxima faculdade que foi convocada, que foi convidada a se manifestar, a galera levantou. Pulou. Batia palma. Nossa. Eu olhava pra trás e falei, velho, chama a gente. Chama de novo. Vamos regravar essa de cena. novo? Então, se vocês verem a gente meio assim, vocês perdoam nós. Se a gente aparecer meio assim, meio calado lá. Olha, então a dica para a próxima turma é gritem, levantem, batem palma. Faz bagunça. Faz barulho, gosta da bagunça. Na dúvida, pode ser barulhento. Pode, né? Acho que essa é o... Ainda mais ao vivo. E falando em barulho, enfim, né? É legal ver isso aqui, ó. Eu vi que o Carlos comentou aqui, uma das pessoas que estava lá justamente eu já conhecia, né? Que é o Anderson, né? Sim, o Anderson. Que já veio aqui, né? Visitar a Unialfa, já veio compartilhar aqui. Na verdade, acho que em 2 ocasiões aqui, um pouco desse conhecimento dele. E aí a gente teve a oportunidade, justamente, de ter as portas abertas, né? E viu o tanto que é importante a gente cultivar networking, né? Então, Nossa, imagina, com certeza. é realmente essencial pra gente conseguir entrar nesses espaços. E aí eu queria que vocês destacassem. A gente conheceu lá em São Paulo as agências, né? Na verdade, é uma série de agências que ficam ali reunidas, né? No mesmo espaço. Mas, basicamente, os grupos principais que a gente estava vendo eram a Mind, né? E a Billboard, né? Isso. Que é realmente 2 nomes, principalmente a Billboard, que eu acho que está no imaginário, né? Nosso desde sempre. Quando a gente pensa em música, é a maior referência que a gente tem. E lá a gente teve a oportunidade justamente de falar com muita gente, enfim, muitas coisas especiais aconteceram. Contem um pouquinho como é que foi esse bastidor lá, tudo que aconteceu de especial, o que vocês mais gostaram, o que vocês aprenderam lá. Bom, primeiro a gente conheceu a Mind, né, /Billboard, e foi uma experiência muito interessante e legal. Não sei como foi os meninos, mas assim, eu fui meio que com a cabeça limpa, assim, tipo, meio que sem expectativas pra ser surpreendida, e eu fui muito surpreendida. Primeiramente que em São Paulo a gente vê que as áreas, elas são muito separadinhas, assim, a gente tem acesso a mais profissões que a gente não vê muito aqui em Goiânia. Por exemplo, tinha um departamento que o pessoal fazia social listening. A gente não cultua muito isso aqui, sabe? Sim. Então, assim, quando a gente via que tinha 3 pessoas sentadinhas fazendo isso, a gente falava, caraca,
tem mais profissões que a gente pode seguir também. Explorar. Então, foi bem interessante. Então, a gente conheceu muitas pessoas muito legais. Além do Andy, que ele que estava cuidando da gente, fazendo o tour e a apresentação, ele apresentava pra gente pessoas... os colaboradores que, tipo assim, tinham uma bagagem riquíssima. Que, nossa, a Kyria, eu não lembro a função dela, o cargo dela. Acho que ela era um pouco de jornalismo, né, Bruno? Isso, ela é jornalista. Ela foi jornalista. Palestrante. Ela é jornalista, na verdade. Foi repórter por mais de 20 anos do Globo Repórter. Isso. E saiu de frente às telas pra ficar atrás das telas, né? E lá ela tem o departamento dela é focado em palestras, né? Então ela prepara o artista pra ele palestrar de forma perfeita. Então, a gente vê essa gama de profissões que tem na área da comunicação, foi muito enriquecedor, porque a gente fala assim, caraca, então assim, nós estamos formando em publicidade, mas nós podemos trabalhar em áreas semelhantes aqui à publicidade, ou coisas que ainda agrega no nosso currículo. Então, assim, foi muito legal. Foi riquíssimo, assim, ontem nós estávamos tendo esse bate-papo com alguns alunos do primeiro e segundo período, e uma palavra que define essa viagem, na minha opinião, é network. Com certeza. Eu saio dessa viagem com um portfólio maior de contatos. Todo lugar que a gente ia, nós trocávamos contatos, trocávamos o Instagram. E isso, gente, é essencial para a carreira de um publicitário. E digo mais, não só de um publicitário. Acho que em qualquer área. Você tendo um profissional referência, você pode se tornar aquela referência. Então, assim, o Andy é uma referência pra gente. De Goiânia. É uma referência pra gente. Muitas pessoas enriquecedoras, assim, sabe? De um conhecimento gigantesco. Vou citar aqui também a Fernanda Keula, campeã do BBB 13. Ela é uma das agenciadas pela Mind e a gente teve uma troca muito legal, né, de conhecimento com ela. Nós tivemos um bate-papo enriquecedor. Ela falou sobre a trajetória dela, né, do BBB, a entrada dela no digital. Então, assim, pra gente que tá na área, foi, assim, de uma experiência única. E uma coisa que o Andy falou, assim, que eu fiquei mais impressionado, é que naquela equipe, que gera muitas pessoas, 70% do tráfego latino no Instagram saía de lá. Seja de influenciador, seja de conteúdo, então 70% do conteúdo produzido para Instagram dos famosos saía ali da Mind por conta dos influenciadores. E foi muito bacana mesmo o conhecimento trocado. E a gente falou até com o COO, né? Sim, que é o Scapin, Scapini, Carlos Scapin. E o diretor de planejamento também. O Rafael. Que também é goiano, né? Como é que foi equipe essa... Foi muito bom ver uma referência goiana. Eu falei, caramba, saíram do mesmo lugar da gente e chegaram onde estão. Sim. É uma coisa da gente se vira bastante. A gente pensa assim, que só o mercado de São Paulo que vai nos garantir uma vaga. Não. Eu acho que dá uma esperança na gente, sabe? Porque quando a gente enxerga goianos do pé rachado, em São Paulo, roedor de piqui, em São Paulo, trabalhando, brilhando, crescendo, em grandes cargos, a gente olha e nos enxerga ali, né? É possível, né? Nada que a gente tá fazendo é em vão. E com histórias parecidas. Exatamente, né? Parece que tudo ficou um pouco mais palpável, porque quando a gente fala assim, nós sabemos que o mercado publicitário, ele funciona mais em São Paulo, porque ele é o berço da publicidade aqui no Brasil. Sim. Então, quando a gente vê pessoas como nós, em cargos muito altos, você fala assim, caraca, a gente pode conseguir também. E se daqui uns anos for eu? E se daqui uns anos for eu, sabe? Eu já falei, né, que nas próximas, daqui uns anos... Quem é que eu vou estar contactando? Exatamente. Vai ser nós recebendo os alunos lá. Pode vir que Josi. Eu falo, gente, ela foi a minha professora. Eu trabalhei com ela no Imagina que... Olha isso, né? Já é a forma como a gente vê as coisas acontecendo, porque eu tenho certeza que vai mesmo. Eu tenho certeza que vários que foi uma coisa que ele falou, mentalizar. Ele falou assim que ele mentalizava muito antes de ir pra trabalhar com a Billboard. Ele falava, eu assino a revista Billboard e eu vou trabalhar nela. Uma coisa que mentalizou lá atrás, no início dele. Mentalizar e correr atrás também. Com certeza, claro. E uma coisa que os rapazes, o Andy e o Rafael, o que eu achei interessante é que eles destrincharam toda a carreira deles, assim, de quando eles estavam na faculdade até chegar a esse cargo de direção. Então, assim, eles falaram, gente, não foi assim, eu vim pra São Paulo, consegui um emprego, foi fácil. Não, tem toda uma trajetória. Tem toda uma trajetória. Então, eles discorrerem, eles destrincharem essa trajetória foi muito legal, porque as coisas ficaram mais palpáveis. Tipo, nossa... Então, esse foi o caminho dele. Não que a gente vai seguir o mesmo caminho, porque cada pessoa é individual, mas ver que alguém que saiu lá de baixo, que vem aqui lá da periferia de Goiânia, conseguiu chegar, tipo, umas agências
uma das maiores agências de comunicação do Brasil, Billboard, representante do mundo. Sim. Então, assim, é uma coisa que você fala, caraca, dá vontade, possível, né? A gente Tanto vai conseguir. que a trajetória do Andy e do Rafael foram diferentes, mas chegaram ao mesmo ponto. O Rafael, ele foi pra São Paulo, tentou 6 meses morando lá, tá? Ele fez todo um planejamento pra conseguir um estágio. Estágio não, é um pós lá e também um estágio. E o Andy não, ele tava aqui em Goiânia, trabalhando aqui numa agência e foi reconhecido de lá. Então, tipo assim, foram 2 trajetórias que dá pra você seguir, você se basear ali. Eu acho que, acima de tudo, eles mantiveram o pé no chão, né? Sim. Eu acho que sonhar, todo mundo tem que se permitir sonhar, assim como eles sonharam. Só que em todo momento eles estavam ali, fincados no chão, falando, olha, eu tô sonhando com isso, mas eu tô correndo atrás disso também. Eu tô criando portfólio, eu tô indo atrás das minhas Produzindo conteúdo, que a gente falou muito. Produzindo conteúdo, gente, é Importante. muito importante. Então, assim, eles trilharam um caminho que é possível para todo mundo, né? Que é um exemplo mesmo. Eu achei que essa parte foi muito inspiradora, né? Pelo menos para mim, eu fico muito feliz de poder rever essas pessoas, né? Que eu conheci em outras circunstâncias. E aí você vê que, poxa, realmente é possível essa coisa de ser inspirador, palpável. né? De que as pessoas, às vezes, elas mudam de área, elas mudam de vida. E você vê isso acontecendo justamente com pessoas próximas. A ideia é essa mesmo, né? Inspirar todo mundo para chegar onde vocês quiserem, né? A gente sabe que as coisas, tudo tem seu preço, mas se a gente batalhar é bem possível. E eu sei que, falando justamente dessas visitas, né? Teve um lugar que vocês foram também, que vocês cansaram de andar, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho das curiosidades, ou o que vocês acharam de mais curioso, interessante, que aconteceu SBT. quando nós estivemos no SBT. Eu já animou, os meninos já estão aí, ó. Tudo inspirados, né? Quando vocês estiveram lá no SBT, né? Que foi, acho que é sempre... O SBT tem essa coisa, né? De ser uma referência, acho que muito da infância de muita gente. Pelo menos da minha infância, sempre foi as programações infantis do SBT. Eu sempre acompanhei ela mais do que outras. Então tem aquela coisa de você ter uma nostalgia mesmo de estar ali. O que vocês acharam mais interessante que pode compartilhar aqui, assim? Como o Silvio Santos fez um ótimo trabalho. Tudo foi muito bem pensado, assim. Sim. Do começo da carreira dele até o final de sua vida. Então, assim, como a gente viu inúmeros troféus que ele... Troféus ou troféus? Troféus, perdão, gente. Os inúmeros troféus que ele ganhou, reconhecimentos de outras emissoras e outras premiações super relevantes no meio televisivo. E que... A gente, igual a gente tava comentando na viagem, tipo, nossa, o Guia, ele tá falando bastante sobre o Silvio Santos, mas o SBT é o Silvio Santos. O Silvio Santos o DNA do Silvio, né? é o SBT. Então, um não existe sem o outro. E saber um pouco mais, tipo, da história de um dos maiores comunicadores do Brasil, foi muito importante pra gente falar, nossa... A gente também consegue fazer algumas coisas parecidas. O que ele fez que deu certo, que a gente pode fazer também, sabe? Então, isso foi bem legal. Sempre me perguntaram, assim, quem que é seu ídolo? Aí eu falava, é o Silvio Santos. E eu ainda falo que sabe? Porque, imita assim, aí, como é que é essa guerra de imitações aí? Dinheiro. Mas olha só que... Tá melhorando. Mas olha só. Então, assim, realmente, quem é seu ídolo? É o Silvio Santos, porque ele foi um exemplo de empreendedor, ele foi um exemplo de comunicador, e o império que ele construiu, não só com o SBT, mas com o Grupo Silvio Santos, porque são dezenas de empresas, gente. Lá tem uma salinha do Grupo Silvio Santos que a gente consegue ver, né? É uma holding, né? É uma holding. É gigantesco, assim, sabe? É SS, né? A holding SS. Mas falando exatamente do SBT, que eu acho que sempre teve mais próximo da gente, né? Por ser um canal de televisão, um canal de massa. É muito maluco a experiência de você entrar naquele corredor ali e entrar no estúdio, por exemplo, da Praça é Nossa, que é um programa que está há mais de 30 anos no ar. Um dos primeiros programas, Um dos primeiros. Começou Sim. com o Manuel de Nóbrega lá nos anos 50, passou para o Carlos Alberto, que é filho dele, e o Silvio comprou a ideia de continuar com a herança do programa, e é um programa que vai se renovando de geração em geração. Então, assim, meu avô viu Golias.
Hoje eu vejo outro comediante lá que tá estourado da mesma forma que o Golias já fez história na comédia. Então, assim, e sentar naquele banco, né? Naquele banco, a gente sentou, meio escondido, mas a gente sentou. Então, assim, foi muito emocionante. Eu acho que é a palavra que resume, foi emocionante. Aquela sensação de, pô, eu tô em casa, mas ao mesmo tempo não tô. Sim. Porque a gente cresceu com esse sentimento, né? Uma coisa nostálgica. Como não tava tudo ligado às luzes, a gente falou, gente, um cheirinho que passou pela televisão, a gente... Exatamente. Uma coisa que eu percebi que a Fernanda... Eu aprendi com a Fernanda, Keula e o Silvio Santos, é que eles construíram muito uma comunidade antes. Igual o Silvio Santos, quando ele começou na Globo, ele construiu toda a comunidade, a comunicação dele, os seguidores dele, e ela também, pra depois se propagar em qualquer ambiente, qualquer, como é que fala, canal que ele tiver. Então, uma coisa que eu aprendi com os dois, assim, foi a questão de conquistar a audiência. Desde o início, ali, um povo fiel pra te seguir sempre, e um conteúdo sério. Foi muito bacana. E saindo do SBT, que eu acho que foi um lugar bem interessante... por ver aquela dimensão, né? Era tão grande que tava todo mundo cansado. Vocês não porque sabem a gente disso, criou... contando o bastidor aqui, do meio pro final da visita, todo mundo só queria um porque, igual a Thaís falou, a gente, como na Mind, e qual que foi a outra que a gente visitou? Talent. Não, e a Globo, não. A Globo. A gente chegava, sentava, levantava, sentava. Lá não, a gente pensou que ia sair desse jeito também. A gente ia chegar, andar um pouquinho, sentar... Mas não, a gente foi andando o museu inteiro e acaba que cansa. Que a gente chegou lá, acho que era 11 horas, saiu 4 horas, não foi mais ou menos? Foi, né? Umas 3 horas na Gente, tarde, é grande né? demais. É muito grande. É uma cidade cenográfica. A gente nem conheceu tudo. E a gente rodou o SBT quase inteiro. E pra vocês terem uma noção, lá tem lotérica, tem um monte de coisa lá. É uma cidade, mini cidade. Alimentação, Duas praças de alimentação. Tem o SBT Mania, que é uma loja de mimos. Levem dinheiro, pessoal, levem dinheiro. Assim, né? Então, assim, eu acho que foi interessante e fica uma dica para você que, de repente, vai em um outro momento aí, quando a gente retornar lá. Não sejam sedentários, façam exercício antes, estejam preparados para ter um bom tênis de caminhada. Vão de tênis. Vão de tênis confortável, nada de bota. Né? Resolve tudo. E saindo do SBT, a gente teve até, né? Tinha até mais coisas para ver. No mesmo dia. A gente não pôde continuar, porque a gente já tinha outra agenda, né? E aí nós seguimos de volta para São Paulo, saímos de Osasco, né? Fizemos essa pequena viagem de São Paulo, capital, para Osasco. E voltamos para São Paulo para visitar a agência Talent, né? Que para mim é uma das maiores referências, né, do mercado. Eu me lembro de quando eu entrei no curso de publicidade, das primeiras agências lá que eu estava lá estudando e ouvindo falar sobre, era a Talent. E aí, estar lá foi muito especial, né? Tivemos até uma aula ali. O que vocês tiram de aprendizado do que vocês viram lá, nessa agência? Que é bem diferente, na verdade, da proposta da Mind, né? Sim, então, que é um marketing é bom que vocês viram outra... Isso, a Talent, ela é uma agência 360. Então, eles têm muitas coisas que eles oferecem para os clientes. E eles trabalham com clientes gigantes. Mostraram pra gente uma campanha da Heineken. Da Heineken, do Itaú. Do Itaú, do Ipiranga. Então, quando a gente via na televisão ou no TikTok, em qualquer outra plataforma, essas propagandas, a gente falava, nossa, que legal. Só que quando chega a pessoa responsável pelaquela campanha, mostra fala, o processo caraca, dela. E ele mostra o processo, como que ele pensou naquilo, como que ele idealizou tudo, você fica, nossa... Quem é a mente por trás Exatamente, disso? Isso foi muito legal. E assim... Diferente da Mind, a Talent ela é uma agência um pouco mais, entre aspas, tradicional. Porque a Mind ela é focada em influenciadores, artistas. E a Talent ela é focada mais em empresas. Então, assim, ter essa diferença de como a gente pode trabalhar em diferentes meios foi muito legal. E a gente teve uma baita aula com o Samuca. Samuca mesmo, Samuel. E ele é super gentil, super educado, com um senso de humor incrível. Sim. E assim, ele apresentou os cases que ele fez, que o pessoal da agência apresentou, então foi muito bom. Foi muito bom. A Talent, pessoal, foi a última atração oficial desse tour, né? Dessa imersão. E eu acho que a gente fechou com chave de ouro, porque o que ela nos mostrou foi um panorama de tudo que a gente vivenciou na viagem, né? Exatamente. Então a gente foi na Mind, a gente foi no SBT, fomos na Globo, e aí a Talent fechou bem, daquela forma redonda, né? Uma agência mais convencional, algo mais não convencional. Não tão. Porém, os assim, ambientes totalmente perfeitos. moderno, né? Quando você entra naquele ambiente, eu quero morar aqui. Quero pegar um colchão, quero instalar minha casa aqui. Quando a gente passa pelo corredor e vê os troféus de Cannes, você fica, caraca. Cannes, nossa, é outro nível. A maior referência,
sonho de um publicitário é ter um Cannes É o Oscar do estampado. publicitário. É o Oscar do publicitário. Então acho que encerrou de forma bem redonda, sabe? Foi Isso. algo bem... E a recepção dele, gente, foi tão bonita. Nós somos de Goiânia, né? Então eles reservaram um pão de queijo pra gente. Eu achei Pão de muito queijo, cafezinho. carinhoso. Tinha pão de queijo, tinha café, tinha chá. Um sketchbook, né, que fala, né? Moleskine. 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 Muito atenciosos com a gente. Esquecemos de falar, né? Teve muito mimo legal. Teve mimo. muito. Na Globo teve Foram- recepção. As agências foram muito Olha, generosas. deram perfume pra gente da Cleo Pires Da Cleo do Xamã. Pires, do Xamã. Teve uma recepção muito boa. Várias revistas, assim, Edição limitada da inéditas. Anitta. Muito bom. Então eu acho que foi realmente tudo que vocês viveram lá, assim, é pra gente levar pra vida mesmo. E eu queria que vocês contassem, já pra gente ir encaminhando aqui pro final, mas antes da gente... Quero pedir depois uma mensagem especial aí de aprendizado de vocês, mas antes disso, o que teve mais de curiosidade, história? Teve alguma história engraçada? Aconteceu alguma coisa assim nos bastidores que vocês acham que vale a pena? Alguma dica sobre como estar em São Paulo? Porque eu acho que para muitos ali, às vezes ou estavam indo, alguns pela primeira vez, outros já tinham ido algumas vezes, mas nunca neste tipo de roteiro, né? A experiência dessa maneira era nova para todo mundo. Contar, vou só dar um spoiler. O pessoal tá lá fora, fala assim, não conta não. Então conta. Então agora eu quero... Pode começar, Tatá. Ah, não. As minhas histórias são bem chatas se comparadas a deles. O que eu fiz? Eu aprendi a andar de metrô. Teve. Então, o que a gente teve no metrô? A esquerda, ela é livre. Então, se você fica na esquerda, o pessoal te xinga. Atropela. Eles te atropelam. Eles te... É todo um terror psicológico. E São Paulo é uma cidade muito ansiosa. Então, assim, ó... É muita correria. É só isso que eu tenho pra falar. E assim, o metrô Então, se estiver em São Paulo, fique à direita. Isso, À fica à direita, direita. pelo amor de Deus. Gente, e o metrô sempre vai estar cheio, tá bom? Aí eu andei em todos os horários do dia, de manhã, de tarde, de noite, e eu consegui sentar só uma vez. E a gente ficou 5 dias lá e fiquei os 5 dias andando de metrô. Então é isso, gente. A minha história é bem, como eu falei, bem pacata. Agora os meninos, eles aí, ó. Eu vou contar uma que mexeu muito comigo. O do bicho no bolso. Não, a dica é, gente, sempre quando você for pedir um carro por aplicativo, não vou falar a empresa, vou falar o carro por aplicativo, espere o motorista confirmar se ele leva 4 passageiros. Porque se ele falar que não leva, rapaz, isso é um B.O. na vida da gente. É melhor chamar o próximo, deixa eu cancelar. O que acontece? Estávamos na Paulista, no centro da Paulista, né? E aí fomos pedir um Uber pra voltar pro nosso apartamento. Nosso amigo foi, encaminhou uma mensagem, estamos em 4 passageiros, o senhor consegue? E aí o rapaz parece que não viu a tempo, chegou com um carro lá pra buscar a gente. E a gente emocionado, já entramos no carro, falamos, vamos, partiu casa, pelo amor de Deus. Dormir. Quando é fé, ele abre assim a janelinha, meu amigo pergunta, você leva 4 passageiros, né? Ele, irmão, não levo não, 4 passageiros aqui não entra não, só 3. Aí ele falou, não moço, mas eu mandei mensagem, como assim, o senhor não viu? Você quer que eu digite enquanto eu dirijo? Mas aí já foi naquele, né? MMA, já foi pro fight. Meu amigo simplesmente pega a porta... Ah, mas esse aí também, né? Meu Deus do céu, como é que ele Foi faz um negócio desse? falho. Pega a porta do carro e pá! Sabe aquele silêncio ensurdecedor? Foi branco. basicamente isso. E eu ainda dentro do carro ainda. Eu falei, meu Deus do céu, vocês vão dar uma marrante que vai levar eu. E enfim, saí do carro. Eu vou olhar pra trás? Logicamente não. Eu falei, vamos cascar galho. Esse homem não sai do carro pra tirar satisfação com meu amigo? Gente, não faz isso. Não faz isso não, gente, ainda mais pelo amor de acompanhado. Deus, na Gente, cidade cabeça que fria, Cabeça fria. São Paulo já Espera é o muito... motorista confirmar primeiro pra depois entrar no carro. Uma boa. Uma dica que eu dou é, se for olhar Airbnb, sempre procura se tem vaga de carro. Porque foi outro problema com vaga de carro. A gente foi confiante que tinha vaga de carro no prédio e não tinha. A gente deixou o carro na rua, o carro alugado, que tinha todo o risco, né? Mas deu tudo certo, a gente tá inteiro, não pagou nenhuma multa. E a segunda dica é, pegue sempre um hotel que fica muito perto dos seus amigos, pra você não ter que ficar gastando muito de Uber ou carro pra ir no outro. Eu acho que a multa ainda não chegou. Mas vamos jogar pro universo, não vai chegar. Joga pro Tá muito universo, recente. não Não vai vai ter chegar. multa. Mas se chegar, a gente dá um jeito. É a vida, né? Mas enfim, ficaram algumas dicas boas aí pra quem quer. Mas já teve tá a pensando dica nas do próximas. onde que a gente não deu. Tem, mas é essa que agora que a gente quer falar. que eu perfeito, quero perfeito, mostrar, olha. né? Ansioso. A gente Já teve tô no clima de muitos São Paulo, aprendizados lá. E teve algumas coisas que me marcaram mais especificamente. E eu quero que vocês comentem sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão falar sobre as principais coisas que vocês aprenderam, que vocês ouviram lá. O que essas pessoas deram de insight pra vocês. O Andy deixou uma dica muito boa, várias que vai ser no União TV. A gente fez
apurou as melhores partes dele e da Fernanda. Mas ele se falou, ele contou uma história antes de como ele cobrava e quanto ele cobra atualmente. E ele falou, nunca dê de graça naquilo que você é bom, naquilo que é caro. Aquilo que você vende, né? Aquilo Nunca que você vende. Então, vende. você sabe o seu valor. Ele falou muito sobre isso, você sabe o seu valor. Não deixe que as pessoas coloquem valor no seu produto. Então, nunca dê de graça aquilo que você é bom e é caro. Eu vou também trazer um aprendizado do Andy. Eu acho que ele falou muitas frases boas. Muitas frases boas. Uma que eu anotei é um ditado que a gente escuta muito, assim, sabe? No dia a dia, né? Quem é visto não é lembrado. Mas não basta ser só visto. Você precisa ser relevante. Então, quem não é relevante não é lembrado. Além de você ser visto, você precisa ter aquela relevância, precisa ter aquela importância, né? Então, produza um conteúdo que gere conexão, produza um conteúdo que vá agregar, de certa forma, na vida do seu espectador, na vida do seu ouvinte. E isso casa muito bem com o que a Fernanda também falou. No final do bate-papo com ela, eu chamei ela e falei, Fernanda, eu tenho uma vontade de ser apresentador, tenho uma vontade de ter uma visibilidade maior. Você, como apresentadora, qual é a dica que você me dá? Ela, olha, se comunique de forma que a sua avó e o seu melhor amigo te compreendam. Escolha o seu nicho, mas tenha uma linguagem democrática. E eu acho que isso vai muito na nossa forma de expressar, vai muito no nosso ofício de publicitário, né? Perfeito. E eles falaram bastante do Andy, mas venho falar aqui do Rafael Lisita, que quando ele fala que independente do cargo que você esteja, do nível que você está, nunca parar de estudar. Porque a gente está num mercado a gente precisa se atualizar. Então, assim, fazer uma pós-graduação, um curso externo, qualquer coisa, sabe? Manter o seu repertório, ler livros, escutar podcast, assinar newsletters, se manter atualizado, não só no meio da publicidade, mas em tudo, na vida, para você ter repertório e conseguir se destacar na sua criação de conteúdo com a sua identidade. Então, buscar referências fora, mas não só de estudo também, mas viajar, conversar com pessoas diferentes. Tudo é repertório, tudo é informação pra gente. Nada é por um acaso. Igual essa viagem, a gente já chegou, todo mundo fez a mesma viagem, mas todo mundo tem uma história diferente pra contar. Então, isso já é repertório cultural também. Então, uma coisa que eu peguei dele foi isso, de sempre absorver informação e partilhar essa informação também. E essa coisa do background cultural, né, que eu gosto sempre de falar, eu acho que é isso, é você não desprezar essas experiências diferentes, é você estar envolvido com coisas que eventualmente não estão nem no seu habitual ali, então você olhar, viver, ouvir, ver, enfim, coisas diferentes o tempo inteiro, porque você vai ser sempre um profissional mais completo, principalmente na área de comunicação, né, gente? Então, assim, a área de comunicação é dinâmica, então é isso mesmo, é sempre tá de olho não só nas novidades, mas também estudar aquilo que já é mais antigo, mas que às vezes, de alguma maneira, às vezes aquilo pode te ajudar a entender alguma coisa do hoje, né? E eu acho que essa viagem para todo mundo, eu tenho certeza que ela enriqueceu, assim, a visão de todo mundo, né? Deixou todo mundo com gostinho de quero mais, né? Aliás, a gente já vai estar na listinha do ano que vem. Gostei que o pessoal já estava se manifestando, né? Falando que as portas estão abertas, ou seja, então a gente pode voltar. Só um fato curioso também sobre essa viagem. No início, vamos para São Paulo visitar a agência, galera. Visitar a agência? Visitar a agência? A agência eu visito em Goiânia. Agência por São agência? Paulo. Gente, igualzinho, viu? Mas contra você. A mesma pessoa falou assim, ainda bem que eu vim. Foi muito isso. bom, agregou muito na nossa carreira. Com certeza. É muito diferente, né? As experiências de cada local e, claro, enfim... Quem quer seguir alguma carreira em São Paulo é legal. Quem quer seguir aqui, mas pode aprender em São Paulo ou em qualquer outro lugar também, é muito importante. E, na verdade, para finalizar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Tem mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Queriam deixar registrado aqui? Nosso agradecimento à faculdade, né? Agradecer à faculdade, Miranda. Conseguiu proporcionar isso para nós, alunos do sétimo, sexto e segundo. E um aluno do né? segundo, é isso mesmo. Outra dica final é, se aparecer a oportunidade, não pense. Por favor. Pega um empréstimo no Nubank, mais vai. Aumenta o limite. O cartão você paga depois. Mas a experiência é única, né? Tem coisa que é Arruma difícil. uns amigos, divide a conta, fica...
E quero agradecer vocês, falar que realmente foram momentos, né, muito especiais, assim, que me deixam muito felizes e marcam a minha trajetória, assim, na docência, né, nessa vida universitária já, que eu já tenho uma caminhada aí, mas assim, marcou com chave de ouro, dando aquele gás mesmo, de ver vocês muito felizes e aquela vontade de trazer novidade, de a gente continuar com essa conexão. Só tenho a agradecer vocês e convidar, né, quem está assistindo a gente, quem é nosso aluno aqui da Unialfa, para ficar de olho nessas oportunidades, porque teremos várias. Então, participe de visita técnica aqui, em Goiânia. Se tiver visita técnica fora, se você puder participar, se organize para participar em alguma ocasião, porque, assim, como vocês viram aqui, né, a gente não está enganando vocês. A gente está falando realmente o que vem do coração, que eu acho que a felicidade, o que ficou todo mundo lá que estava cansado e feliz, né? Cansado e feliz. Tanto é que a gente saiu cansado do SBT, mas a gente recuperou só com a aula do Samuca. Foi muito boa. Exatamente. E memória cheia, viu? Do celular, então. Nossa. Gente, a dica top. Vão com memória no telefone, vocês vão tirar muita foto. A última dica, né? Deixa o espaço de memória no celular. Leva carregador portátil, que vai precisar, né? E registra tudo, né? E em breve a gente vai ter no Unialfa TV, já fazendo uma chamadinha aqui, né? Um mini documentário, vlog aí que os meninos montaram aí e vão produzir com todo carinho. E aí vocês vão conseguir ver um pouco mais, né, de perto, assim, como foram essas experiências, alguns trechos ali do que o pessoal falou com a gente. Enfim, vai dar para vivenciar um pouquinho mesmo à distância. Gente, obrigada por vocês terem participado. E você que acompanhou a gente, até o próximo AlfaCast. Tchau. Tchau. Tchau.